para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30 para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam um ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado, e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que, como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, boa noite. Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal. Só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu, e hoje voltou a acontecer, vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer, vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Bom, Pedro. Vazou bastante? Ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos... Às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando, e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, ou quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então... que ele durma, que é essa pessoa que vaza. Muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir. Pelo menos eu acho. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário, e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que está para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso, porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até o final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção
para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Felipe, aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. A gente está vendo um Flamengo com muita intensidade no primeiro tempo. Começa o jogo acelerado a 220, pressionando, com posse de bola, chegando à área do adversário, mas não consegue transformar toda essa superioridade, principalmente no primeiro tempo, em gols. E no segundo tempo tem uma queda de intensidade, de rendimento, enfim. O que está faltando para o Flamengo converter os gols ainda na primeira etapa, quando ele começa realmente ali a 220 ali? E o próximo confronto é contra o Palmeiras, né? Um confronto direto. Próximo confronto na Copa. A Copa do Brasil, também pelo brasileiro, é o Palmeiras, né? Muito simples, colocar a bola para dentro. É o que falta. Chega ali na área e tem vezes que a gente que estamos mais inspirados, outras não. Os jogadores determinantes são os que fazem a diferença, que chegam ali e tem que resolver. O treinador, eu dou todas as soluções, todas as saídas e as progressões para eles poderem chegar até ali, e depois eles têm que colocar a bola para dentro. E tem times que defendem com muito mais qualidade, que não nos permite chutar com muito tempo ou com muito espaço, e tem times que a gente consegue entrar com maior facilidade, outros uns por dentro, outros por fora. A gente faz um estudo, tenta escolher uns jogadores ideais para o que o adversário, para a forma que ele tem de defender, o adversário nos oferece, e aí esses jogadores depois eles têm que resolver. E a única forma é colocar a bola para dentro, não tem outra. Okay. Aqui Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QCRN. Felipe, mais um jogo onde o Flamengo sofreu com desfalques, né? Sobretudo no setor de meio campo, sem Eric Pulgar, sem Alan, Gerson, Arrascaeta. E eu quero te perguntar até que ponto você considera que a ausência desses jogadores influenciou negativamente na criação do Flamengo, né? O Flamengo com mais dificuldade de criar no jogo de hoje do que no jogo contra a LDU, e se essas questões também enfatizam, né, cada vez mais a necessidade de abastecer esse plantel nesse setor de meio campo. Muito parecida com a pergunta da tua companheira. Como eu falei, reforçar o plantel, o elenco, a gente vai tentar com certeza nesse mercado. E quando você perde um jogador, claro que você sente um jogador titular, e a gente perdeu muitos, né? Muitos jogadores nesse processo agora, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os que eu tenho disponível, tento ver com as peças que eu tenho, montar o quebra-cabeça para poder vencer do Botafogo, que também tinha desfalques para esse jogo. Então, esse jogo realmente, fisicamente, foi um jogo muito exigente, porque jogamos quinta-feira, 9h30. O Botafogo tem um time muito qualificado, que foi campeão brasileiro ano passado, foi campeão da Libertadores ano passado, não podemos esquecer da qualidade que tem esse time, está muito bem treinado. E realmente tivemos dificuldade um pouco mais na criação hoje, mas pensar no próximo jogo, pensar em evoluir e melhorar. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Além dos desfalques que você citou, alguns jogadores caíram sensivelmente de produção. Você está um deles, que inclusive foi muito importante para o Flamengo, terminou muito bem a temporada passada, começou muito bem essa temporada, que foi o Wesley. Chegou até a ser noticiado que o jogador voltou da seleção brasileira com bastante desgaste, mas a verdade é que ele não está conseguindo entregar aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Já existe algum diagnóstico a respeito disso? Por que dessa queda? E de que maneira tentar recuperar esse jogador que já foi tão importante para o Flamengo? Todo jogador oscila durante um ano. Não existe nenhum jogador que vai jogar sempre bem. Não existe. Sempre e mais aqui, com 80 jogos, sem tempo de descanso, com uma pressão absurda, todos eles vão oscilar. E o Wesley tem 21 anos, né? Então é normal ele passar por esses períodos de oscilação, mas é um menino que gosta de treinar, que gosta de escutar. Viveu um ano muito intenso ano passado, esse ano foi convocado para a seleção, então imagina como é que não deve estar um turbilhão a cabeça dele, tudo acontecendo, com o mercado europeu especulando o nome dele,
e a gente tenta blindar o máximo possível para que ele possa performar. Hoje eu já gostei muito mais do jogo dele, já achei que ele fez um bom primeiro tempo, e depois, como toda a equipe baixou, o jogador ele baixa junto, né? Se o nosso time está errando tecnicamente, se baixa um pouco a qualidade, todos eles baixam o nível. Então, junto com a equipe, ele acabou baixando, mas hoje eu já gostei mais do Wesley, e com o tempo ele vai retomar as grandes atuações que ele estava tendo. Felipe, boa noite. Boa noite. Aqui. A gente teve hoje o Lohan novamente relacionado. A gente teve uma partida, mesmo com esse empate 0-0, eu considero que teve uma partida boa, o Everton Araújo. E eu queria te perguntar sobre esses jogadores, né? O Lohan, que está voltando, o Matheus Gonçalves, que teve a oportunidade hoje, mas já era um momento que o time já estava muito desgastado, a gente percebe, você falou sobre a questão de jogar quinta-feira, jogar domingo, o jogador já entra nesse momento do jogo já com a equipe muito desgastada. Mas eu queria que você avaliasse a entrada desses garotos, desses jogadores que são aí da base, que vêm da base. Não, o Everton é sempre muito confiável, sempre faz jogos sólidos, né? E ele domina muito o meio-campo, que é a fase defensiva, os apoios que ele tem sempre para solucionar o companheiro pressionado, e ele tem muitos detalhes que eu gosto no volante, por isso que eu me sinto tão seguro quando eu coloco ele no campo. E o Lohan vem evoluindo, está jogando no Sub-20, vem jogando melhor, vem treinando muito bem, pelo que o Nuno, o treinador do Sub-20, me falou. Está treinando com muita intensidade, com força, está correndo, está querendo aprender, e não é coincidência que ele vem evoluindo no Sub-20, e hoje com os desfalques decidi chamá-lo, né, mas infelizmente, como ele jogou quarta-feira, eu acho, ele não conseguiu treinar comigo, nenhum treino essa semana, então não me senti confortável em colocar, porque ele não tem as dinâmicas de treinamento comigo. E o Matheus é um jogador que tem um talento, vocês sabem disso, tem um talento muito grande, uma qualidade muito grande, e eu imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio campo que nos faltava. Mas é um jogador que durante muito tempo assim, ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio campo, então por mais que ele tenha muita qualidade, muitas vezes ele mesmo se aperta nas situações, mas é um jogador que tem qualidade e tem muito para evoluir. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda um pouquinho em cima do Lohan, que ele voltou a ser relacionado depois de alguns meses, ele tinha muita expectativa quando subiu ano passado com o Tite, fez um início de carreira no profissional muito bom, depois acabou perdendo espaço e tal. Como é que você pensa o Lohan assim, no time? Qual função que você acha que ele poderia desempenhar a partir do momento que ele tem essas dinâmicas com você de treino, tenha mais tempo trabalhando com o elenco? Até porque é um jogador que a torcida sempre fala muito, né? Sempre esperou muito dele. Ele passou esse período um pouco afastado, mas voltando agora a ser relacionado, eu queria saber como é que você pensa ele para esse teu trabalho no Flamengo. Eu vejo ele na posição que jogou o Luiz Araújo hoje. Para mim é a melhor posição dele, na meia. Também pode jogar aberto. Não vejo ele tão determinante jogando aberto, mas pode. E essas são as posições que eu, claro que pode jogar em outras, né? Mas assim que eu vejo que ele pode performar mais. Depende dele. Para mim, os jogadores eles têm que falar no campo. Não adianta ter nome, não adianta o salário, não adianta a idade, não adianta nada. Para mim é campo. Se ele estiver bem arrebentando no Sub-20, eu quero colocar ele. E se ele estiver mal, ele não vai jogar. E isso, o Arrascaeta já ficou no banco comigo esse ano, o Pedro já ficou no banco, o Bruno Henrique já ficou no banco. Para mim não tem nome, não tem nada. Quem tiver melhor e o campo estiver falando vai ter mais oportunidades. Isso começa no treino. Boa noite, Felipe, tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro-News TV. Felipe, uma oratória que você, inclusive em outras coletivas, você deu pra gente, que o Dela Cruz não é um meia, ou então você não vê o Dela Cruz como um meia. Hoje você disse que até depois dos 15 minutos ele deu um pouco de mão do jogo, o jogo realmente ficou meio confuso. O Dela Cruz, na sua visão, ele não consegue ser esse jogador, um meia, claro, respeitando a característica, é diferente do Arrascaeta, que é um meia mais cerebral. Mas o Dela Cruz não consegue em alguns momentos, ou então em alguma sequência, algum momento de partida ou jogo, ser um meia. Porque quando ele veio contratado para o Flamengo, ele veio como um meia. Claro, respeitando o seu trabalho, sua opinião. Não, sim. Mas ele veio contratado como um meia, anunciado como um meia. Na seleção do Uruguai, ele atua como um meia, respeitando um colega também, Marcelo Bielsa. E num jogo hoje com tantos desfalques, você mesmo disse que, na sua opinião, o seu Flamengo tem 3 meias, Arrasca, Plata e Gerson, e que fazem os jogos por dentro, Gonçalves e Luiz Araújo.
o De La Cruz não seria, em algum momento, um jogador que talvez fosse suprir essa ausência de um jogador um pouco mais ofensivo, com um pouco mais de recurso ofensivo? Queria saber a sua opinião, se realmente, de fato, o De La Cruz não é esse cara, na sua opinião. E também, se você puder atualizar a gente, se souber também, a situação do atleta após a lesão de hoje. Obrigado, boa noite. Obrigado. Se eu coloco o Nico hoje de meia, eu jogo sem volantes, porque só tenho o Nico e o Everton. O Gerson está suspenso, o Eric e o Alan estão machucados, não tinha volantes. Mas, respondendo a tua pergunta, primeiro, aonde o jogador gosta de jogar? Essa para mim é onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais cômodo. Perguntem para ele, volante, jogando de frente, construindo. Aonde a gente viu, para mim, pelo menos a melhor versão do Nico, de volante, aonde ele faz o time jogar de volante. Então eu penso sempre, assim, a posição, ele gosta de jogar ali, ele nos deu tanto, nos dá tanta criação de jogo, nos dá tanta saída de pressão por vantagem qualitativa. Para que eu vou improvisar? Né? Para que eu vou improvisar um jogador? Tirar ele do melhor lugar. É como se eu fosse tirar um zagueiro, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e colocar ele de volante ou de lateral. Então eu estaria tirando o que nossa equipe tem de melhor, que é a fase de estabilidade na equipe, que são os zagueiros, que são os laterais, que são os dois volantes, para fazer uma coisa que eu não sei se daria certo. Pontualmente, se precisar, com certeza ele vai fazer. Ele vai ter essa qualidade para fazer, ele vai fazer. Eu não vejo ele com o último, por exemplo, a finalização, o gol, o último passe, que é o que o Arrascaeta tem, que é o que os jogadores que jogam nessa posição costumam ter. Agora, que ele pode fazer, não tenho nenhuma dúvida. Boa noite, Felipe Luiz. Prazer falar contigo, Eric Viana, do site fla.mundobola.com. Bom, a minha pergunta, eu sei que você já falou na semana passada sobre o Rodrigo Caio, como é que foi essa contratação dele, mas eu queria entender um pouco mais em detalhes, porque a gente viu já no outro jogo ele separado, ele não fica no banco, né, ele fica lá em cima, na cabine, e hoje a gente viu isso acontecer de novo. A função dele, ela é de fato como de um auxiliar ou é mais ligada à análise de desempenho, alguma coisa nesse sentido? O que ele fica fazendo lá em cima? Eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco melhor para a gente. Obrigado. Bom, o Rodrigo não está sentando no banco ainda por uma opção que ele acabou de chegar e a gente ainda está adaptando. E tem o Marcinho, que tem muita experiência, que pode ajudar. Ele faz parte da equipe de análise de bola parada e também é um auxiliar tanto do clube, né, que está aí auxiliando com os treinos, com toda a parte tática, e também junto todos os dias na minha comissão. Então tem as funções que eu passo para ele e principalmente também agora liderando a parte da bola parada junto com outros companheiros. Felipe, aqui Isaac Andrade, Flavoz. Eu queria te fazer uma pergunta, apresentando um raciocínio, uma lógica, que vem muito mais do nosso bate-papo com os torcedores, do que, às vezes, seguindo uma linha de raciocínio de umas perguntas mais técnicas, mas envolvendo a questão do futebol em si. O torcedor, ele vem, de um tempo, enxergando o que a rotina do futebol brasileiro propõe aos clubes, principalmente o Flamengo. Muitos jogos, e aí ele imaginou, bem, para suprir isso, o Flamengo tem que ter um time ou outros times da mesma intensidade. E o Flamengo veio avançando com o elenco, trazendo vários profissionais. E hoje, o torcedor enxerga que o Flamengo tem ali 2, 3 times que batem de frente com qualquer time hoje que joga no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E você menciona que a dificuldade que se tem é a questão de fazer as escolhas pelas questões das posições, quando os atletas não estão disponíveis, ou porque eles se machucam por conta desse percurso, ou às vezes as questões não tem como controlar. Na hora que você faz essa escolha, vem a questão da finalização. Hoje teve um jogo muito bom, um jogo que ambos os times não estavam tão bons assim, mas que propuseram um jogo e o Flamengo, ali no último passe, também aquela dificuldade. Essa questão da última dificuldade, a questão da confiança, de fazer acontecer, da bola entrar para dentro, ela vem de uma questão de treinamento que talvez por você não ter tempo, não consiga treinar times específicos para situações, e aí vem só essa questão da escolha, da posição, e o time entra com a escolha dos profissionais nos locais certos, mas sem um treinamento, o que não gera confiança, e a bola não consegue chegar e entrar no gol? Muito bom o raciocínio todo, só não entendi qual é a pergunta. A pergunta é a dificuldade do treinamento. Do treinamento. Ok. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que aconteceu. Quinta-feira,
Jogamos, cheguei em casa de madrugada, tivemos que treinar sexta-feira à tarde com os jogadores que não jogaram, e aí você já começa a desenhar um pouco o jogo e as correções do último jogo, dependendo do que o modelo de jogo nos guia. Sábado, os jogadores que jogaram podem fazer a primeira parte, que é o quê? O plano de jogo do que vai acontecer no jogo. Então os detalhes eles se perdem. Para mim é isso, os detalhes eles se perdem. Já são os 2 metros do posicionamento de um zagueiro que fica errado. São detalhes. A condução de bola, quando ela tem que acontecer. E essas coisas vão se perdendo, mas principalmente o jogador ele não descansado totalmente para jogar. Muitas vezes o nível de intensidade, de concentração ele cai. E é pequeno. Não é muita coisa, porque você vê, por exemplo, o Alexandro com 34, hoje jogou os 90 minutos em altíssimo nível. Mas outros jogadores não acabam a recuperação é muito individual, eles não acabam de recuperar 100%. E isso se nota depois nos detalhes do jogo, né? Então, ideal não é, eu não reclamo do calendário, porque como eu falei para vocês, para mim é um privilégio você ter muitos jogos. E eles jogar tantos jogos. Só que realmente... quando tem uma sequência tão grande e poucos dias, para mim 3 dias, menos de 72 horas, não dá. Quando são 4 dias, pode ter certeza que já dá para preparar muito melhor e dá para corrigir muitas coisas. Mas é o que temos, todos os treinadores, todas as equipes do Brasil, estamos todos no mesmo barco e só se unindo todos para tentar melhorar. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite.